pá, pá. Bom dia, bom dia, bom dia. É um dia ótimo. Nós estamos lendo o livro de Marcos, nós vamos ler a Bíblia toda, juntos, um capítulo todo dia. Esse é o alvo. Nós já lemos os 4 livros do Pentateuco, né? Faltou só Deuteronômio, que nós vamos ler depois. Estamos no 2º livro do Novo Testamento. Já lemos Mateus, estamos lendo Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 9. É um capítulo extremamente importante. É um capítulo que eu considero de uma revelação fantástica. Vamos orar? Pai querido, entro agora na tua presença e rogo, Pai, para que se cumpra o que está na tua palavra. Que o Senhor mesmo nos ensine, Pai. Porque abra os nossos olhos, a nossa mente, tira todo conhecimento humano, para que nós possamos receber a tua palavra, Pai. Que todos aqueles que forem assistir esse vídeo possam estar tranquilos, que possam ler junto e que possam fazer as suas reflexões, Pai. É muito importante esse capítulo, Pai. Então que o Senhor nos ensine e coloca na nossa mente a tua palavra. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Caríssimos, se nós olharmos tudo que nós já vimos até aqui, nós estamos vendo que Deus trabalha no tempo e na história o tempo todo. Durante todo o percurso da humanidade, Deus está trabalhando na história. O autor deste livro não são os nomes que estão aqui, são as pessoas que estão dando testemunho do que Deus está falando. O autor é o Espírito Santo. Jesus, no capítulo 8, ele predisse a sua morte e falou sobre uma parte final assim, ó: o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, nós somos adúlteros e somos pecadores. Adúlteros porque nós não adoramos só a Deus de todo o nosso coração. Muitos de nós adoramos também outras coisas, idolatrando outras coisas e traímos Deus, dando preferência, escolhendo estas coisas ao invés de escolher Deus. Toda vez que você escolhe Deus, ao invés de escolher uma outra coisa, você não está praticando o adultério. Mas toda vez que você escolhe outra coisa, ao invés de Deus, você está adulterando com Deus. E ele fala assim, ó: e lhes digo, garanto-lhes que alguns do que aqui estão, de modo algum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é mentira por causa disso, que Jesus ainda não veio com poder, mas todos eles já morreram. Então como é que Jesus disse que eles não iriam experimentar a morte? Vamos ver agora. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Esses 3 viram Jesus transfigurado na glória e no poder do reino de Deus. Não tinham morrido. Então, não é mentira o que está na Bíblia. É óbvio que não é mentira. Suas roupas se tornaram brancas. Ali, olha só, ali ele foi transfigurado diante deles na glória, recebeu a glória do reino de Deus. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro estava olhando aquilo, estava apavorado, né? Ele estava vendo o reino de Deus, a glória de Deus. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. Uma voz, a voz de Deus. Eles viram o reino, eles ouviram a voz de Deus. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou:
que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado do morte. Agora vamos falar sobre Elias e Moisés. Como é que eles poderiam estar ali? Primeiro que Elias não morreu. Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Ele não conheceu a corrupção da terra. E Moisés, o corpo de Moisés nunca foi achado. Moisés também foi levado pelo anjo, que pegou o corpo de Moisés e levou. Então, olha agora o que vai acontecer. Eles guardaram o assunto apenas para si, discutindo o que significava a ressurreição dos mortos. Eles perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Eles aguardavam que Elias viesse novamente, porque Elias não morreu, ele foi levado aos céus por uma carruagem de fogo. Elias venha primeiro. Jesus respondeu, de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Elias não reencarnou. João Batista veio no espírito de Elias, com o mesmo espírito. Arrependam-se, acerte seu caminho, batizava com o batismo do arrependimento. João Batista veio no espírito do Elias. Não é que Elias ia reencarnar, como as pessoas dizem que reencarnação existe, porque não existe. Se você acredite, me perdoe. Mas a Bíblia não tem erro e ela é muito clara. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor dele e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso. Logo que todo o povo ouviu, viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que está acontecendo? O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Uma mulher lutou pela filha e Jesus expulsou o demônio dela. Agora é um pai. Uma mãe lutou pela filha, agora é um pai que está lutando pelo seu filho. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o meu menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nós somos assim, né? Nós cremos, mas temos uma incredulidade dentro da gente. Nós cremos, mas nós não cremos muito. A gente crê só um pouquinho. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Ler a Bíblia aumenta a fé. A fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você não vai ter mais medo de nada. Tudo é possível àquele que crê. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo e surdo, eu ordeno que deixe-o e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração, pelo jejum. Eu tive um enfrentamento com um espírito imundo e ele não saía.
Existe também aquelas pessoas que fingem que está com o espírito. Você não consegue expulsar. Ela fica tirando sarro da sua cara só para te zombar, para zombar de você. Porque geralmente são pessoas que não acreditam na Bíblia, aí fica tirando. Já tem alguns vídeos sobre isso. Mantenha-se firme, mantenha-se firme. Não tem conversa. Jesus não tem conversa, não tem diálogo com o demônio. Sai, acabou. Se essa pessoa estiver zombando de você, você vai logo identificar que ela está zombando de você, que ela não está com o espírito imundo, porque em nome de Jesus todo espírito imundo sai. Ele respondeu: essa espécie só sai com oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando aos seus discípulos. Ele dizia: o Filho do Homem está para ser entregue, mas nas mãos dos homens, que eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntá-lo: quem é o maior? E chegaram a Cafarnaum. Quando eles estavam em casa, perguntou-lhe o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança no colo deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe a uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Quem não é contra nós é por nós. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônio em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade: quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Indução ao pecado. Olha as crianças aqui, ó. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, será melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada ao pescoço. A gente está vendo tanta pessoa fazer mal às crianças, né? Se sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que com as 2 mãos irem para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé te fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho te fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os 2 olhos ser lançado no fogo de inferno, onde seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivem em paz uns com os outros. A mente é onde você vai arrancar o olhar que te faz pecar, aonde você vai arrancar a mão que vai te fazer roubar, aonde você vai arrancar o pé. Quando o diabo estiver te tentando, você ore a Deus e escolha a Deus, que você será salvo. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.